Flávia Marquezini, hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, Flávia Marquezini vem falar com a gente, eu estou muito orgulhosa. Flávia é uma procuradora do município de Vitória. Ela é advogada, consultora com experiência em direito ambiental, em assuntos, em áreas do meio ambiente e urbanismo. Há 17 anos ela atua nessas áreas. Ela é professora de direito ambiental, urbanístico e compliance nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória. Eu tô colando aqui porque Flávia é tanta coisa. Ela foi gerente do Centro de Estudos Jurídicos e da Setorial Ambiental, Urbanística e Residual da PGM de Vitória. Ela é mestre em História. Flávia já chegou, Flávia. Que bom que tu já chegou, então já vou inserir a Flávia aqui. Ela só precisa... Tô te apresentando, Flávia. A Flávia é mestre em História Social das Relações Políticas, especialista em Direito. Ela é membro fundadora da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, coordenadora regional da Prodab, que é a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. E Flávia, ela também é coordenadora do curso de pós-graduação em Governança, Gestão de Riscos e Compliance da FDV. Bem-vinda! Que coisa boa te receber aqui, Flavinha! Que Bom alegria! dia! Bom dia a todos! Coisa Deixa, boa! deixa eu estabilizar aqui, porque eu tentei entrar pelo computador para dar mais estabilidade, mas o Instagram no computador não funciona muito bem, tem que ser no celular mesmo, né, gente? Então eu Exato. estou aqui ajeitando aqui, mas coloquei o fone, mas vai dar certo. Um pouquinho Flávia, menos de estabilidade, mas vai dar certo. eu tô encantada com o teu canal no YouTube. Eu tô encantada. Ah, que bom! Peraí, Eu, falhou um pouquinho. a Flávia fala tão bem, ela fala com tanta leveza, que é uma alegria. Eu curto todas as tuas aulas. Ah, que bom, Sinara. Aquelas aulas a gente foi obrigada a gravar para os alunos, né? E aí, como, enfim, para facilitar o acesso até, né, aos próprios alunos de outros locais, a própria faculdade autorizou a gente compartilhar publicamente. Então, eu falei, vou aproveitar, está todo mundo criando, né, o seu canal, eu falei, vou criar o meu, aproveitar essa pandemia, né, para criar o meu também. E aí é bom que a gente compartilhe um pouquinho desse conhecimento que agora, só agora, né, as pessoas começaram a ficar talvez um pouco mais interessadas, né? Sim, tá todo mundo falando nesse tema, né? Oi. Muito um assunto do momento, né? É um dos, né? A gente está aí essa questão da pandemia, mas a gente sabe que tem uma relação direta, né? Uma relação de causa e consequência aí com a questão ambiental, né? Muitos estudos mostram que o corona é mais um dos vírus provenientes da degradação ambiental, assim como tantas outras doenças que a gente enfrenta aí, a dengue, chikungunya e tantas outras, são doenças endêmicas provenientes de degradação ambiental, provenientes do desequilíbrio ambiental. Outro dia eu assisti uma palestra muito interessante de uma epidemiologista aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, e que há muito tempo ela pesquisa doenças ambientais, né? E ela falou justamente isso, que o coronavírus é uma doença ambiental, é uma doença que decorre do desequilíbrio. Então, enfim, a gente vê que tem mais pertinência ainda nessa temática nesse momento. Tu tá me escutando bem? Tenho umas falhazinhas, mas estou, de modo geral, estou. Então eu deixo a palavra contigo para a gente começar a conversar sobre os desafios das PGMs no assunto ambiental e o caso Vitória. Pois é, gente. Primeiramente, bom dia e agradeço, né, a participação de todos que estão aqui nesse Dia Internacional do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, né, um dia que a gente se vê. Eu acho que essa questão da eleição de um dia para comemorar algo, assim como os nossos aniversários, sempre um dia para propor uma reflexão específica voltada para aquela temática, assim como é o Dia Mundial do Meio Ambiente, assim como foi algumas semanas atrás o Dia Internacional da Biodiversidade, porque a gente precisa parar para pensar, né, nessa questão do equilíbrio ecológico que a gente vive. Então, desafios da atuação das PGMs em matéria ambiental. Esses desafios foram sendo semelhantes e alguns diferentes ao longo dos anos.
Então, uma das coisas que a Sinara já falou na apresentação é que eu tenho 17 anos de atuação, né, na área ambiental. Então, assim, quando eu entrei na Procuradoria, e aí eu peço que vocês não façam cálculos, né, eu tinha 25 para 26 anos, assim, muito novinha, eu não tinha, assim, eu tinha uma atuação com servidores públicos já na advocacia, porque eu me formei com 22 para 23, assim, bem novinha, mas eu não tinha essa experiência com a área ambiental. Então, eu fui colocada na setorial urbanística, ambiental e residual da Procuradoria do município de Vitória, e lá eu fui aprendendo com colegas maravilhosos que me ajudaram muito, principalmente com a professora Patrícia Gazola, que eu dei a sorte de ser, né, hoje é a presidente da nossa associação, enfim, uma pessoa fantástica. Além de tudo, uma mãezona, uma menina inexperiente, então ela me acolheu, me abraçou. Eu até depois desisti, a Procuradoria não era o meu objetivo final de concurso, mas eu fui tão bem acolhida pelos meus colegas, né? A Patrícia, o Evandro, que também já foi presidente da nossa associação, a Luciana, o Herculano, enfim, essa turma toda, eu fui tão acolhida por eles, eu me senti tão em casa, que eu tive aquela sensação assim, intuitiva, não, aqui é o meu lugar. Logo depois saiu o resultado de outros concursos que eu tinha feito, alguns até positivos, procurador federal e tudo. Eu falei assim, não, mas é aqui o meu lugar. Eu senti que ali era meu espaço. E uma das coisas que, além das pessoas que me acolheram tão bem, uma das coisas que mais me fez ter certeza de que ali era o meu lugar foi justamente o trabalho, né? O dia a dia e a matéria. O fato de eu ter sido colocada na setorial urbana e ambiental lá da Procuradoria foi um divisor de águas na minha vida. Finalmente eu descobri, sabe aquela sensação assim de que você está fazendo aquela coisa que você foi talhada para fazer, sabe? Então, nossa, e assim, e não só o ambiental, o urbanístico também é uma coisa tão fascinante que, por exemplo, você atua num macroprojeto, aí você faz uma desapropriação, você trabalha no processo de planejamento, porque naquela época a gente tinha um quadro proporcional ao trabalho, então dava para a gente participar das reuniões de planejamento das políticas públicas e fazer aquela atuação preventiva, coisa que hoje em dia a gente infelizmente quase não consegue fazer mais. Então era tão bacana você participar da elaboração de uma política pública ou de uma grande obra, uma grande intervenção, e você sair na rua e ver o resultado do seu trabalho. Hoje, quem conhece Vitória, por exemplo, passa ali pela Ponte da Passagem, né, que é uma ponte suspensa e tudo, e eu participei daquela elaboração, então aquilo dá uma realização, aquela coisa que gostoso, você vê concretamente o resultado do seu trabalho, beneficiando a vida das pessoas. E eu, como sempre fui muito idealista, falei, não, aqui realmente é o meu lugar, né, tô aqui para isso. E eu fui aprendendo com esses meus colegas, estudando muito direito ambiental, né? Na época eu já era professora na universidade, professora substituta na Universidade Federal, porque eu sempre gostei de dar aula, mas não lecionava direito ambiental nem urbanístico, lecionava direito administrativo e outras matérias. Aí fui me especializando, até que também na vida acadêmica acabei optando por lecionar essas matérias que a gente atuava, até para ter oportunidade de estudar mais e de fazer essa relação teoria e prática. Né? Eu sempre achei muito importante essa relação teoria e prática. Aquele procurador, aquele servidor público de modo geral, que só passa no concurso e depois para de estudar, ele, né, não contribui, não consegue se atualizar, não consegue contribuir como deveria para a sociedade, ser um servidor público eficiente como a Constituição exige. Eu gosto de uma frase que eu gosto muito, assim, que desde que eu li um artigo dessa autora, passou a ser assim, um mantra para a minha vida, que é uma frase da professora da Universidade do Porto, Maria Pinto Cantista, no discurso de abertura do semestre, ela disse assim, todo saber, se é autêntico saber, é saber operativo. E todo viver, se é autêntico viver, é viver sábio. Então, essa relação teoria e prática, né, entre o saber, né, e o viver, né, enfim, o viver operativo, o fazer, é fundamental. E para a atuação do procurador e de todos os profissionais da área jurídica, isso é fundamental. A gente não pode parar de estudar nunca. E quando você entra para a vida acadêmica, seja como professor mesmo, né, tendo uma cadeira, ou agora essa vida acadêmica que a internet nos propicia, né, de espaços virtuais de discussão que também remetem à academia, os canais, que sempre nos propiciam a reflexão, e essa é uma coisa muito boa da internet, isso você faz com que o seu agir seja sábio, né? Assim, então,
E o seu saber, quando você também é profissional, o seu saber é operativo. E aí você tem a junção das duas coisas. Isso, para mim, sempre foi fundamental. Fundamental, né? Então, assim, não é bacana aquele professor que nunca teve uma experiência prática, porque ele tende a ter uma visão muito distorcida da realidade e uma absoluta ausência de pragmatismo. Então, é muito importante que esse professor que não tem experiência procure conhecer a vivência, né, da prática do outro, tenha empatia com aqueles que estão na ponta, porque o mínimo de pragmatismo é necessário. Por outro lado, não se pode permitir essa cultura do pragmatismo como tipo assim, apologia à ignorância, porque também a gente vive isso nesse momento atual, né? A palavra pragmático, quer dizer, né, o pensar nas consequências práticas, está sendo substituída por uma apologia à ignorância. E a gente tem aí colocado em cargos públicos de importância pessoas que nunca se esforçaram em saber mais, em pesquisar, em conhecer, né? É uma apologia mesmo à mediocridade. Então, são erros fatais. Então, eu já peço... Né? Isso reflete muito no serviço público. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, acho que essa é uma coisa que a gente precisa refletir sobre qual o perfil do servidor público que a gente quer, tanto nas procuradorias quanto nos órgãos ambientais, enfim, todos os órgãos, inclusive nos cargos eletivos, né? Já há muito tempo o Brasil vem confundindo, e aí eu não falo de agora, não falo da última eleição, não, eu falo de muito tempo atrás. É como se a gente tivesse aí enfim, rendendo homenagens aqueles que não estudam, aqueles que não se esforçaram, aqueles que têm um saber somente prático e que muitas vezes age de forma infundada e acaba gerando prejuízos à ordem, enfim, jurídico-política, né? Então, assim, essa é uma questão que eu gosto de me posicionar, porque essa é uma questão que não diz respeito nem à esquerda nem à direita. É uma questão seguinte: quem vai ocupar um cargo público tem que estar preparado para tanto. E esse preparo vem de conhecimento e de experiência, dessa relação teoria e prática. Acho que é isso que a gente tem que buscar nas procuradorias, nos órgãos ambientais, né, e em todos, enfim, nos cargos eletivos, em todos os locais. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio, porque a gente não tem isso. E aí eu já vou entrar no conteúdo. Eu fiz esse discurso inicial para a gente já entrar no conteúdo. Eu acho que o principal desafio da atuação do procurador municipal é a atuação, é lidar com órgãos, é o desafio que todos os órgãos ambientais têm, que nós temos, né, acabamos assimilando ao lidar com esses órgãos ambientais, que é a falta de estrutura e capacidade técnica. O artigo 20 da Resolução 237 de 97, que regulamenta o procedimento do licenciamento ambiental, pelo menos enquanto nós não temos uma lei geral, é ele que, em âmbito nacional, regulamenta o licenciamento ambiental e acaba inspirando as leis estaduais e municipais que discorrem também sobre o licenciamento. Ele exige que, para um município realizar o licenciamento ambiental, ele tenha legislação ambiental própria, né, ele tenha conselho de meio ambiente paritário, democrático, proporcional, e que ele tenha capacidade técnica. O que é essa capacidade técnica, né? É ter um órgão destinado à proteção ambiental, preferencialmente uma secretaria, mas pode ser um departamento, enfim. Tem que ter um órgão destinado, esse órgão tem que ter equipado, estruturado, ter orçamento e tem que ter profissionais qualificados, né? Profissionais habilitados. Porque os procedimentos ambientais, embora a Resolução 237 discorra sobre o licenciamento, todos os outros instrumentos de gestão ambiental são instrumentos complexos. Você exercer o poder de polícia ambiental exige conhecimento interdisciplinar. Muitas vezes, para fiscalizar uma empresa que, por exemplo, está causando impacto no meio ambiente marítimo e atmosférico, como a gente tem aqui na Grande Vitória, siderúrgicas, né, enfim, as empresas da Ponta de Tubarão, você tem que ter profissionais que tenham conhecimento, tem que ter oceanógrafo, porque você tem impacto marítimo, você tem que ter especialistas em poluição atmosférica, você tem que ter especialistas em gestão de resíduos, engenheiros sanitaristas, então você tem que ter profissionais da mais diversa ordem para viabilizar, por exemplo, um parecer técnico que vai fundamentar uma autuação de uma grande empresa como essas, né? Então, assim, essa capacidade técnica. E aí eu não estou me referindo à falta de empenho e esforço dos servidores da área ambiental, porque muito pelo contrário, se a gente comparar
os servidores da área ambiental com os servidores de algumas outras secretarias, a gente vê que é um esforço, um empenho muito grande, porque muitas pessoas que trabalham com a área ambiental são idealistas, vestem a camisa, fazem aquilo por paixão, assim como eu, se sentem parte de algo maior, então querem de exercer a sua função socioambiental, eu brinco, né? Todos nós exercendo a nossa função ambiental. Então, o que eu vejo, eu, por exemplo, tenho uma ótima relação com os servidores da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, defendo e, enfim, tenho uma admiração e gratidão imensa por todos eles. Mas eu vejo o sofrimento deles, né? A falta de apoio, falta de estrutura, falta de recursos, porque as secretarias de meio ambiente, de modo geral, são aquelas que têm o menor orçamento entre as secretarias meio, entre as secretarias fim. As secretarias meio, né? Procuradoria, Controladoria, Fazenda tem muito dinheiro, mas as outras, elas têm pouquíssimo orçamento, porque são secretarias meio, então a gente até entende que elas talvez não tenham tantas despesas. Mas entre as secretarias fins, ou seja, aquelas secretarias destinadas à prestação dos serviços públicos, do exercício das atividades administrativas mesmo, elas são as que normalmente têm o menor orçamento de todas. Então, assim, é pouco recurso, pouco apoio, né? Muitas vezes nessa coisa da negociação política, esses acordões aí de coligações político-partidárias, é a secretaria mais usada para negociação de cargos, porque as pessoas pensam assim, isso é menos importante, ou pelo menos pensavam até alguns anos atrás, isso vem mudando. Vamos colocar que até 6, 7 anos atrás, acontecia muito isso. Os comissionados, assim, aquele comissionado do menor partido da coligação, aquele da rabeira, ocupava a Secretaria de Meio Ambiente e ficava assim, e aí a gestão era péssima. Muitas vezes a gestão não era feita por alguém da área, e aí era muito ineficiente, né? Exatamente. Muito. Você também percebe isso, né, Sinara? Então, em todos os lugares. Mas isso começou a mudar de um tempo para cá. E assim, isso começou a mudar. Você percebeu isso? Aqui em Vitória a gente percebeu isso muito claramente. Sim. Então, o que acontece? Tanto que você vê, e uma prova disso foi o que aconteceu nessas eleições de 2018. Quer dizer, o presidente, né, então candidato, ele falava muito em extinguir o Ministério do Meio Ambiente. E a pressão social, até mesmo interna corporis, ou seja, a pressão de apoiadores do presidente foi tão grande que ele desistiu. Né? Ele desistiu. Eu me lembro, eu me relaciono com pessoas, enfim, eu prego sempre o equilíbrio, né? Então eu tenho amigos que são do partido do presidente, tenho amigos que são do partido dos opostos, e eu me lembro que eu fiz uma postagem nas redes sociais pedindo, né, a não extinção do ministério, um abaixo-assinado e tudo. E todo mundo, apoiadores, não apoiadores, todo mundo apoiou. Foi um ponto de consenso, assim. Eu fiquei até emocionada com aquilo. Então eu pensei, poxa, a questão ambiental está realmente na pauta. Agora, a participação popular, a pressão social, tem uma importância muito grande. Mas a gente não pode se iludir de achar que esse é o fator determinante. Não é, Sinara, não é. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, que você ter um propósito de vida, ter um ideal, não mais te autoriza a ser ingênuo. Então, agora que eu já passei dos 40, eu não posso me permitir mais ser ingênua. E aí, quando eu comecei a estudar, a trabalhar com compliance, que é uma área que me complementou muito, essa coisa da política anticorrupção, até por perceber que esses grandes desastres ambientais muitas vezes aconteciam por falta de estrutura dos órgãos, mas também por corrupção interna, né, e tudo mais. Então, eu comecei a fazer esses estudos e eu comecei a estudar essa questão da análise de risco, entender um pouco mais do funcionamento dos mercados. Então, assim, é uma coisa que também eu proponho aos colegas procuradores que eles saiam dessa bolha do serviço público. Porque esse olhar nosso interno, que, por exemplo, muitas vezes endemoniza o empresário, é muito prejudicial para a questão ambiental. Tá? Então, essa minha atuação com compliance, né, esse olhar para a iniciativa privada, me permitiu ver, por exemplo, que existem iniciativas privadas que são coordenadas e lideradas por empresários e grupos de empresários, que têm um impacto ambiental muito mais positivo do que, às vezes, a atuação de uma Secretaria de Meio Ambiente inteira ao longo de um ano. Então, a gente vê que para a coisa funcionar, precisa existir essa relação entre o público e o privado, de uma forma ética, de uma forma íntegra, né? Uma relação de colaboração, e que ela é muito importante. E que a gente não pode olhar para nenhuma categoria
né, nem mesmo para os setores mais degradantes, né, que causam atividade de maior impacto ambiental, como mineração, né, enfim, como pecuária e tudo mais, a gente não pode olhar com esse olhar de nós e eles, né, que eu falo que essa separação de nós, defensores do meio ambiente, e eles, degradadores, foi justamente talvez uma das principais causas da polarização. Exato. E nós, da área ambiental, temos uma parcela de culpa nisso. A gente precisa fazer uma meia-culpa. Né? A partir do momento que a gente olha para todo e qualquer empresário, para todo e qualquer agricultor ou pecuarista, como se eles fossem, né, os inimigos, né, aí a gente alige, obviamente, eles da causa. A gente causa uma rejeição né, aos projetos, enfim, socioambientais, os projetos de impacto positivo, de redução de impacto. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar mais à luz do que acontece no próprio ecossistema planetário, né? Naquele evento da rede que eu participei sábado passado, a gente falava justamente sobre isso, a questão da interdependência planetária. Todos nós, todos os setores da economia, todos os setores têm uma função ecológica importante. Né? Então, a gente precisa olhar e compreender também as necessidades do empresário, os impactos. Eu acho que a LINDB, né, a nova lei de introdução ao direito brasileiro, quando ela nos impôs esse olhar consequencialista dos regulamentos, a gente precisa entender que realmente o poder público não pode ficar expedindo tantas normas sem pensar nas consequências que isso vai trazer para o empresário que gera emprego, que gera renda, né? Então, assim, ela foi um freio de arrumação importante. Muitos colegas ambientalistas que me ouvirem falar isso não vão gostar, mas eu falo que o ecochiitismo foi responsável também pela degradação ambiental. Você concorda? Com certeza. Todo radicalismo é prejudicial, né? Uma reação. Exatamente. Então, quando a gente é radical de um lado, a reação acaba sendo, né, radical também. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio e acolher. Eu sempre falo, essa análise é uma análise psicanalítica, né? Assim como a gente também tem os nossos questões internas, eu falo que socialmente a gente precisa acolher todas as demandas e encontrar mecanismos de conciliação, né, de cooperação, de mitigação de impactos. Então, esse olhar também eu acho que é importante dentro das secretarias de meio ambiente. Afinal de contas, a ordem econômica, a nossa ordem econômica nacional, está lá no artigo 170, inciso 6, né, que coloca como princípio da ordem econômica o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, assim, o desenvolvimento interpretado, né, como um conjunto de ações e atos que levam o país a crescer e a propiciar o desenvolvimento humano, eu acho que essa é a interpretação, em todas as suas esferas, né, físico, social, ambiental, espiritual, enfim, é um comando constitucional. Né? E esse desenvolvimento sustentável permite o tratamento diferenciado dos produtos e serviços conforme o grau de impacto, conforme o grau de empenho da entidade em reduzir esses impactos ou em causar impacto positivo. Então, assim, esse olhar também falta muitas vezes às secretarias de meio ambiente, aos órgãos ambientais e aos procuradores. Público. Né? Serviço público, acho que falta um olhar mais generalista, né? Que amplie. Que amplie. Falta um olhar mais sistêmico, eu nem chamaria de generalista. Exato. Sistêmico, integrado. Eu acho que é isso. A gente precisa ter... Exatamente, né? Não tem como a gente... Eu já trabalhei com servidores públicos que não tinham nenhum vínculo com a questão ambiental, então eu tinha aquela tendência a aprovar tudo, a passar tudo. Já vi servidores corruptos também, não tem como negar essa realidade. Mas, por outro lado, já vi aqueles servidores assim, chiitas, com a faca nos dentes, né, que viam o empresário como de chifre, né? Então, assim, essa é uma questão que hoje não dá mais, porque, como eu falei, né, qualquer causa, qualquer ação radical leva a uma reação radical proporcional, né? Então, a gente tem aí um prejuízo à causa ambiental, né? Um prejuízo muito grande à causa ambiental. E em razão dessas questões também, um outro desafio, além da falta de estrutura dos órgãos ambientais, e aí, consequentemente, a nossa falta de estrutura das procuradorias também para lidar com eles, a falta de tempo, porque hoje os quadros das procuradorias são extremamente reduzidos e desproporcionais ao número de processos, levam a gente a ter que priorizar o judicial em detrimento das ações de
preparação, de prevenção, de precaução, né, das ações preparatórias, do suporte às secretarias na elaboração das políticas públicas. Então, acho que esse é um problema. A gente precisa estar melhor estruturado, né, também as procuradorias para dar esse suporte aos órgãos ambientais. Nesse momento, então, nem se fala, porque assim, agora vem a crise agravada pela pandemia, mas assim, não mais só o sucateamento dos órgãos ambientais como a gente vinha. A gente está vendo agora a total extinção de órgãos ambientais. Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente extinguiu diversos órgãos, por exemplo, do Projeto Tamar, de vários projetos ligados ao ICMBio, e não consigo mais aceitar aquela justificativa de que seria só uma melhor organização, uma melhoria de eficiência, né? A gente não consegue entender, porque eram órgãos, alguns desses órgãos, eles apresentavam resultados. E aí é uma outra questão. A ineficiência generalizada na administração pública leva à ausência de métricas, né, objetivas de avaliação e mensuração de resultado das atuações dos poderes públicos. Nas empresas você tem mecanismos de análise de produtividade, de resultado, né, e aí se aquele empregado não apresenta o resultado, ou aquela órgão, ele é extinto, mandado embora e acabou. Né? No serviço público a gente não tem métricas de avaliação, a gente tem a avaliação de desempenho, prevista na Constituição, mas a gente não tem métricas claras de avaliação de resultados dos órgãos respectivos. Tem do servidor, mas não tem dos órgãos. E aí, a gente muitas vezes tem algumas preconcepções falaciosas. Por exemplo, hoje a gente pode dizer que está havendo um absoluto desmonte dos órgãos ambientais. E o que levou é uma das causas do desmatamento, porque é aquela velha lógica de que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Os dados mostram que esse aumento do desmatamento agora, nesse período dos últimos 3 meses, tem a grande maioria mesmo, números que se aproximam de 98%, são desmatamentos ilegais, ou seja, se é ilegal, ele acontece pela falta do exercício do poder de polícia, do controle estatal, né? E o que as pessoas não entendem é que o gestor público, né, o ministro do Meio Ambiente, o presidente da República, o governador, o prefeito, eles não têm essa escolha. Constitucionalmente, eles não podem fazer isso. Está lá no artigo 225 caput, no parágrafo 1º, o princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente. É obrigação. Então, você é dever constitucional. Então, se ele não faz, se ele deixa de exercer o poder de polícia de forma tão, né, explícita como está acontecendo agora, isso caracteriza, sim, ato de improbidade, omissão constitucional. Caracteriza sem sombra de dúvidas. Então, as procuradorias precisam ficar atentas a isso. Não existe essa margem de discricionariedade entre se fazer ou não uma política ambiental. E quando eu disse que a gente perde a ingenuidade de achar que é a participação popular, é a pressão social que está fazendo isso, eu não quero dizer que essa participação popular não tem importância. Mas o gestor, o que realmente rege a importância das políticas ambientais na atualidade é o mercado. Né? Os países que estão mais avançados com as suas políticas ambientais, e que são mercados consumidores dos, né, insumos produzidos pelo Brasil, e a gente é um país de agricultura, né, um país de economia primária predominantemente, de commodities, então a gente precisa seguir as regras dos nossos compradores. Eles já têm uma política ambiental rigorosa, eles fazem due diligência ambiental. E mais, as instituições financeiras, os bancos, que são aí a base do sistema capitalista, eles têm uma política de responsabilidade ambiental muito rígida. Eles têm a resolução. Aqui no Brasil, tem a Conferência do Equador, que foi, né, o documento internacional que concretizou a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, né, foi um tratado subscrito por diversos países, e o Brasil participa do acordo, né, dos princípios do Equador, e as nossas instituições financeiras no país, elas são todas aquelas que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, elas são obrigadas a seguir a resolução 4327 do Bacen, que impõe
a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras. Então, quando o banco vai avaliar um crédito, vai dar um financiamento, né, ou se relacionar de qualquer forma com o produtor rural, com o pecuarista, com uma empresa que explora petróleo ou mineração, qualquer atividade, eles fazem uma avaliação de risco socioambiental. Porque, embora a resolução Bacen, ela fala em responsabilidade socioambiental, ela emprega essa expressão de uma certa forma com uma certa atecnia, porque a responsabilidade socioambiental normalmente é uma iniciativa voluntária. Nesse caso, não. É uma avaliação de risco obrigatória, compulsória. Todos os bancos são obrigados a seguir, né? E, consequentemente, aqueles que buscam qualquer serviço das instituições financeiras também vão ter que se adequar a essas regras. Então, o mercado hoje exige responsabilidade socioambiental. Quando vem o ministro do Meio Ambiente dar uma declaração como aquela da reunião, ele abala as estruturas mercadológicas, ele faz com que o risco Brasil aumente e diminua a confiança de diversos mercados importantes para o Brasil na nossa segurança socioambiental. Tá? É muito importante que se diga, hoje, estar em conformidade ambiental, para usar uma expressão, né, do compliance, estar em conformidade socioambiental, respeitando a legislação ambiental, né, não responder a ações civis públicas, não firmar termos de ajustamento de conduta, né, todas essas medidas, elas fazem parte de avaliações dos mercados. E mais, para a obtenção de certificações, esses estándares internacionais privados, que hoje têm mais valor muitas vezes, do que a própria ordem jurídica, né, nos mercados internacionais, como a obtenção do sistema ISO 14001 e tantas outras, a emissão de relatórios de sustentabilidade pela Global Reporting Initiative, todas essas iniciativas internacionais que certificam e trazem segurança para os investidores, elas exigem, né, elas são certificações específicas voltadas para segurança socioambiental das instituições. Tá? Então, parece que alguns governos, e eu não me refiro somente ao governo federal, me refiro a governos estaduais, municipais, e de outros países também, parece que alguns governos não perceberam que, né, agir em conformidade ambiental, que a proteção, né, que a prevenção do desmatamento, o exercício do poder de polícia, ter legislações rígidas e cumprir essa legislação, passa a ser uma exigência mercadológica. Tá? Então, eu acho que é isso que está faltando, uma visão de próprio mercado. Eu não consigo entender como o Guedes, né, ele sabe disso, ele conhece muito bem essas resoluções, não consigo entender como ele não dá um freio de arrumação nessas questões, porque é isso que se comenta no universo do compliance ambiental. Só para vocês terem uma ideia, os países nórdicos, né, a Noruega, a Dinamarca, eles só compram carne, madeira, todos os insumos, se elas tiverem certificado de origem de produto. Se elas tiverem qualquer indício de que forem provenientes de desmatamento, eles não compram. Né? É claro que ainda tem mercados mais flexíveis, digamos, a própria China, mas a tendência é que com essa pandemia, todos os mercados se tornem mais rígidos no controle sanitário e ambiental, por questões de sobrevivência. Né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante, que nós precisamos entender, as procuradorias precisam entender, né? E os órgãos ambientais também precisam entender, pensar não só mais somente aquela lógica do servidor público bitolado, mas entender como funciona a lógica do mercado. Isso para mim foi muito importante. Fala, pode falar. Eu queria conversar contigo, porque quando a gente se conheceu em 2011, tu estavas como gerente do Centro de Estudos, né? Tu colocou isso dentro da Procuradoria, né? Tu trouxe esse assunto. Isso, trouxe. Sobre isso. Então, eu gerenciei, logo que eu entrei, teve uma questão de reestruturação lá, eu saí depois de licença maternidade e voltei a assumir a gerência dessa área urbanística ambiental. Eu novíssima, não tinha a menor condição de ser chefe, mas o maluco do procurador na época, que era o Evandro, procurador-geral, me colocou lá, né? Está na área, né? Então, aí me colocou lá. Aí depois disso, enquanto eu estava nessa gerência, a gente acabou criando o Centro de Estudos da Procuradoria, fui lá conhecer o do Rio, lá com o Arlindo, conhecer algumas outras experiências e criamos o nosso na Procuradoria e fiquei durante 8 anos gerenciando o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria. Então foi quando eu ampliei esse meu horizonte, porque aí você acaba sendo, por gerenciar o Centro de Estudos, você tem que estudar.
né? E trazer, e aí a gente trazia palestras, cursos de formação para os servidores. Foi um período muito rico, não só para a Procuradoria, mas para a Prefeitura, porque a gente tinha uma parceria com a Escola de Governo, então a gente fazia cursos de capacitação para os servidores. Foi um período em que o município se desenvolveu bastante. O município de Vitória sempre teve um histórico assim, de premiações, de iniciativas importantes, né? A gente tem um melhor projeto de regularização fundiária, né? O mais premiado do Brasil, que já foi implementado até em outros países. O nosso projeto Terra, que é um projeto de regularização fundiária amplo, né? Que envolve social, ambiental, né? Inclusão, enfim, todos os aspectos da regularização fundiária, está sendo implementado em alguns países da África, né? Porque é um modelo a ser reproduzido. Então, a gente tem experiências muito positivas, até de gestão ambiental. Então, assim, foi um período que realmente a gente avançou bastante. E eu acho que trouxe, assim, essa visão para boa parte dos servidores. Mas o que acontece? Acontece o que acontece na maior parte das administrações públicas. Muitos cargos comissionados, e aí, quando muda a gestão, muda completamente, enfim, muitos servidores que estavam se saindo muito bem, ou pela falta de comprometimento das chefias, né? Então, assim, a gente teve tanto que o próprio Centro de Estudos da Procuradoria foi extinto depois, né? E aí eu voltei para a área urbanística e ambiental. Então, foi um período bacana, eu acho que se aprendeu muito, mas a gente acabou tendo alguns retrocessos em relação a isso depois, sabe, Sinara? Por outro lado, a gente teve alguns avanços importantes na política ambiental. E aí eu não posso deixar de falar isso. Por quê? Porque quando trocou esse último governo, no mandato anterior, finalmente o prefeito atual, ele nomeou para a Secretaria de Meio Ambiente alguém que tinha afinidade com a área. Embora não fosse... Aí também, né? Embora não fosse biólogo, não fosse nenhum profissional, era um professor, mas era alguém que tinha atuação nos movimentos ambientalistas. Então, a gente teve um avanço incrível aqui. A gente tem umas iniciativas muito bacanas. Por exemplo, Vitória foi a primeira cidade do país a conseguir extinguir por completo a utilização de animais em veículos de tração. Vitória não tem mais carroça, zero carroça. Exemplar. E esse projeto, ele deu certo como consequência de uma briga que eu travei com esse secretário de Meio Ambiente, mas que na época era vereador. Foi uma briga mesmo, ele queria ver o diabo, não queria me ver, porque eu recomendei o veto do projeto de lei dele, que acabava com as carroças. Na verdade, eu fiz um parecer para o prefeito recomendando o veto. Aí ninguém entendeu. Como assim, Flávio? Você, ambientalista, não recomendou o veto? Eu falei, gente, olha só, ele está tratando aqui nesse projeto, primeiro tem inconstitucionalidade, porque ele acaba interferindo em algumas esferas do direito penal, que é a competência privativa da União, mas além disso, ele está desconsiderando completamente o aspecto social e econômico da sustentabilidade. Ele está pensando exclusivamente no ambiental, né? E ele está esquecendo que muitos desses carroceiros não são maltratadores. Eles tratam os seus animais com o maior carinho, eles não são criminosos, eles aprenderam nesse ofício com o pai, com o avô, é a única coisa que eles sabem fazer. Muitos deles são idosos. O que vai ser feito? Prender todo mundo como maltratador? Vai responsabilizar todo mundo na lei de crimes ambientais? Não pode ser assim, não é assim que funciona. Aí, com isso, ele veio conversar comigo, num primeiro momento de forma assim, sabe? Né? Com muita raiva, né? E aí eu fui explicando para ele, a gente conseguiu fazer um projeto em conjunto que conciliasse esses interesses. Inclusive, conseguir a inserção desses carroceiros em benefícios, né, sociais do governo federal, conseguir linha de crédito para os mais jovens comprarem aquela moto, né, para substituir as carroças, ou seja, com esse projeto que também tinha a questão da solução do problema social, a gente conseguiu resolver o problema. Né? E apoio da população, porque aí você não tinha mais nós e eles. A gente passou a contar com o apoio, inclusive, dos carroceiros, que entenderam a situação. Teve uma situação, eu lembro que eu peguei um relatório social, que eles queriam enquadrar o carroceiro como maltratador, mas os animais estavam gordinhos, bem cuidados, e ele tinha, pra você ter uma ideia, ele tinha tanto amor pelos cavalos, que ele tinha 2 para fazer rodízio. Então, um trabalhava um dia, descansava no outro dia, entendeu? E um senhor muito simples, que gastava boa parte do que ele ganhava no cuidado com os cavalos.
o laudo da Secretaria dos Veterinários disseram que se aquele animal fosse apreendido e levado, né, para um outro local, eles tinham risco de entrar em depressão, porque eles tinham um vínculo afetivo muito grande com o proprietário, né? Então, assim, essas questões precisam ser levadas em consideração. O humano também não pode ser esquecido pelo ambiental, assim como o ambiental não pode esquecer o humano, né? Então, esse nosso projeto acabou vingando e sendo produzindo efeitos muito exitosos. Aí, depois ele acabou sendo nomeado secretário de Meio Ambiente, esse vereador. E aí a nossa parceria foi, né, a longe. Então, assim, a gente teve uma atuação muito importante no controle da poluição atmosférica aqui em Vitória. A gente tem um problema muito sério, né, com o pó preto, com os gases, porque a gente tem siderúrgicas, mineradoras aqui, realmente bem no miolo da cidade, numa área chamada Ponta de Tubarão, no finalzinho da Praia de Camburi. E o capixaba sofre muito com essa poluição. E a gente teve uma atuação importante, a gente, digamos que a atuação do município conseguiu firmar aquela competência municipal para o controle de atividades que não são ele que licencia, porque essas atividades são licenciadas pelo Estado. Então, assim, a gente, mesmo antes da Lei Complementar 140, que já previa expressamente aquela regra do artigo 17, parágrafo 3º, que os outros entes, por ser uma competência comum, também podem fiscalizar, a gente, desde 2000, já fiscaliza, já tivemos multas anuladas por incompetência, mas, felizmente, os tribunais foram mantendo até que a Lei Complementar 140 deixou essa regra clara, né? E a gente tem ganhado judicialmente, sabe, Sinara? Por enquanto, mesmo sendo ações anulatórias, mandado de segurança, interpostos pelos maiores escritórios de advocacia do país, com grandes nomes, alguns até autores dos livros que a gente estuda, a Procuradoria tem conseguido segurar essas autuações, manter firme, porque, primeiro, foi um processo em que a gente participou da elaboração da ação fiscal, ou seja, a gente alterou a legislação para deixar ela redondinha primeiro, depois a gente fundamentou com pareceres técnicos das áreas de atuação. Então, como ela está muito bem embasada, eles não estão conseguindo a anulação judicial, né? Já está em segunda instância e não estão conseguindo. Então, a gente tem tido assim, uma parceria hoje muito importante, um canal de comunicação direto, eu mando por WhatsApp, a gente faz o ofício também, mas eles já vão trabalhando, porque eu já mando por WhatsApp. Então, essa relação próxima entre Procuradoria e Secretaria de Meio Ambiente faz com que a gente tenha um êxito muito alto. Hoje, o nosso percentual de êxito nas ações lá na área urbanística ambiental ultrapassa 90%. Tá? A gente tem tido um êxito muito bom nessa atuação. Então, acho que é isso. Tenho muito a agradecer aos servidores da área de meio ambiente do município de Vitória, que são maravilhosos, extremamente dedicados, lutam muito, ganham pouco, ralam muito, se colocam em risco nessa pandemia. Teve um caso que eles foram agredidos por um pescador, né, irregular, que estava prejudicado, jogaram um barco em cima deles, ou seja, eles correm risco de vida. São heróis, a gente realmente só tem a agradecer por essa parceria. Aqui em Novo Hamburgo é a mesma coisa. A situação é muito parecida. O secretário daqui é professor, do meio ambiente, é irmão do Ingo Sarlet, é o Udo Sarlet. Que bacana. Então, é muito parecida a história. E eu quero que tu fale um pouquinho da tua relação com o Ministério Público, dessa parceria com o Ministério. Ótimo. Olha só, essa atual, né, a atuação colaborativa com o Ministério Público, ela começou também com briga, né? Eu acho assim, eu percebo que a sociedade, eu acho que nós também, como seres humanos, a gente vai amadurecendo e vai vendo que essa visão competitiva, ela não agrega muito, né? Muito melhor atuar em colaboração. Então, assim, no passado, a nossa atuação, a relação com o Ministério Público era péssima. Era péssima. Era essa visão de que eles não deixavam a gente trabalhar e que eles interferiam em tudo e era uma invasão excessiva na esfera dos poderes e era briga mesmo. Chegamos a um caso de ter processos assim, contra promotores contra a gente. Eu quase uma vez respondi a uma ação de improbidade por enfrentar um promotor, quase fui presa já. E era aquela coisa, mas do jovem, né? Também tem a ver com o fato do promotor ser jovem, eu ser jovem, e aqueles arroubos idealistas, né? Então, a gente teve uma vez até que a NPM interviu em meu favor, porque tinha um promotor aqui me perseguindo mesmo, foi um negócio terrível, tá? Uma fase difícil. Mas graças a Deus, essa fase passou.
porque houve uma compreensão de que as nossas funções institucionais são absolutamente complementares, né? São quase as mesmas, só que a gente no âmbito interno e eles no âmbito externo, né? E a nossa atuação consultiva é para viabilizar políticas públicas de defesa do meio ambiente, né? Ou de mitigação dos impactos, quando é uma iniciativa de outra secretaria. Então, eles acho que finalmente perceberam isso e também a gente teve que fazer nosso meia-culpa. Eu acho que ali né, todos nós cometemos erros terríveis, né? Eu não tenho problema nenhum em admitir a minha falibilidade, a minha imaturidade. Como eu disse, eu comecei com 26 anos, então eu era uma menina, fiz muita besteira, né, no que diz respeito a essas relações, mas hoje a relação é muito boa, graças a Deus. Por exemplo, na política de resíduos sólidos, na implementação da 2.305, a gente teve uma iniciativa que começou com o Ministério Público nos notificando, assim que saiu, antes mesmo de sair a lei, dias antes em 2010 de ser publicado, o Ministério Público aqui do Estado já tinha nos notificado e exigindo uma série de obrigações, assim, que na época eu julguei absurdas. Aí, quando a gente sentou para conversar, né, cada um se colocou na mesa e falou, não, isso que vocês estão exigindo para a gente é absurdo, a lei não existe, vocês estão ultrapassando o limite, tal. E aí, nessa negociação, eles perceberam que havia uma real intenção em cumprir a legislação, mas que, na verdade, o que eles queriam era um consertamento. A gente criou, então, a gente firmou um termo de compromisso ambiental, porque não havia nenhum ilícito a ser ajustado, a gente ainda estava dentro dos prazos da lei, e criamos comissão de acompanhamento no estado inteiro. O Ministério Público foi muito bacana nessa época. Ele trabalhou para que a lei, quando chegassem os prazos de vacatio legis, eles tivessem cumpridos. Então, ele fez um trabalho preventivo de orientação e até de suporte. Nossa, como a promotora da época nos ajudou, a doutora Isabela, que hoje virou uma amiga pessoal. A gente está até escrevendo juntas agora, né, um trabalho. Ela é maravilhosa. E na época, a gente já brigou muito, tá? Eu quero deixar claro que a gente já se odiou, mas que hoje a gente se ama, porque assim, nesse período a gente construiu uma relação de confiança maravilhosa. Depois ela saiu, foi mandada para outra comarca, com a troca de gestão no Ministério Público, mas o trabalho continuou. Só para vocês terem uma ideia, a gente foi participar juntas de um congresso em Belo Horizonte, de um congresso internacional, para apresentar essa experiência de atuação cooperada, né, dos municípios e Ministério Público. Tá? Então, assim, foi um trabalho muito bacana, eu acho que a gente avançou bastante. Um outro exemplo de como, depois disso continuou, o outro promotor dirigente do Centro de Apoio da área de meio ambiente aqui, também tem uma atuação muito parceira conosco. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi, antes de ontem, vou mostrar para vocês, ó, ele veio trazer na minha casa, gente. Quem poderia imaginar, né, o doutor Rodrigo Monteiro, que é um dos nossos procuradores de atuação na área ambiental, que coordenou essa obra, Ministério Público e Meio Ambiente, Desafios para o Desenvolvimento Sustentável, uma obra maravilhosa que eu recomendo até, e ele veio trazer na minha casa, em plena pandemia, o livro com uma dedicatória linda, que era, quem diria que aquela pessoa que era persona não grata no MP, né, que brigava tanto, fosse hoje ter esse carinho até da instituição. A gente organiza cursos, eu ia participar, eu estou falando, gente, de mim, mas são todos os nossos colegas, tá? Só porque, né, eu estou aqui falando com vocês, mas tem a doutora Patrícia, todos os nossos colegas e servidores da semana também. Hoje eles pedem apoio técnico dos nossos servidores para processos deles, né, enfim, para fazer laudos. Então, hoje a gente tem uma atuação muito parceira, que, é claro, não compromete a independência deles. Quando tem que, né, puxar a rédea e notificar, eles, né, com total independência. Mas eles perceberam que o nosso propósito é muito semelhante e hoje a nossa atuação, graças a Deus, é de confiança mútua. Mas isso é o Estado democrático de direito, né? Tu poder atuar, fazer a tua função sem levar para o lado pessoal. Não, olha, o meu trabalho é esse. Eu exerço a minha função com responsabilidade, sem nenhuma intervenção pessoal, com impessoalidade, né? Com impessoalidade, com legalidade e com integridade. Porque, na verdade, é integridade, né? A integridade é mais importante. Sempre trabalharam com compliance, né? Sempre foi. E assim, esse meu interesse maior, só para finalizar, esse meu interesse maior veio justamente disso, quer dizer, como diz o professor Juarez Freitas, né, não há como se falar em sustentabilidade sem pensar, né, em honestidade e integridade, né? Então, acho que os governos atuais poderiam pensar nesses nossos exemplos aí de Novo Hamburgo, de Vitória, nessas atuações, enfim, concertadas, colaborativas, e se o Brasil tivesse agindo dessa forma, a gente avançaria muito mais, né?
Perfeito, Flávia. Eu amo te ouvir sempre e eu fico muito feliz de te ouvir nesse dia especial do meio ambiente, com toda essa tua capacidade de entregar conteúdo tão complexo, porque é complexo, tudo que tu faz envolve uma interdisciplinariedade, muitos assuntos, dá para ver que tu ama o que tu faz e de um jeito assim de dedicação mesmo, né? De vocação como professora, como palestrante, como orientadora, né? A orientação eu acho que é fundamental. Tudo que tu tem feito me orgulha muito de te ter como colega de carreira e poder te destacar aqui nesse dia para mim é muito especial. Muito, muito obrigada por estar aqui. Ah, imagina, Sinara, que eu agradeço. Eu queria dizer assim que eu reproduzo aquilo que eu aprendi também com aqueles que me acolheram, né? Então, queria deixar muito assim uma gratidão enorme, né? A você que está dando mais essa oportunidade, aos meus colegas da PGM maravilhosos que sempre foram assim, né, irmãos, as minhas amigas e inspiradoras, eu falo as meninas superpoderosas de Porto Alegre, né, a Vanesca, a Simone, a Cristiane, essas meninas maravilhosas que me inspiram tanto. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês e feliz Dia Mundial do Meio Ambiente para todos. Obrigada para ti também. Volte, voltaremos a conversar mais sobre Com compliance. certeza. As Obrigada. ordens. Enorme para ti. Tchau, tchau, gente. Bom dia.